Então, procure o parágrafo. Os fenômenos do sonambulismo, tanto o natural quanto o magnético, a providência nos dá prova irrecusável da existência e independência da alma. Achou aí, Jorginho? Sim, aqui eu sempre estou olhando os dois aqui para discutir a tradução. Não esqueçam de ter sempre o outro, hein? Olha, hoje eu vou estar lendo aqui o do Noleto, que é da FEB, que eu sei que o Claudinho adora a FEB. A expressão. Ô, Claudinho, atrás de você é Pompeia? Exatamente, senhoras e senhores. Estamos aqui em Pompeia, né? Estamos aqui com a Amanda, a nossa colega que gosta de um vinhozinho, e por isso toda semana ela esquece aonde nós paramos no estudo, senhoras e senhores. Isso é efeito etílico. Estamos aí com o nosso profeta do caos, sempre com más notícias para nos alegrar. Acertei a final e quem é o campeão da Eurocopa. Foi roubado, mas tudo bem, senhoras e senhores. Estou aqui, então, em Pompeia, para relembrar o nosso colega Jorginho, que em seu sonho entrou num buraco de minhoca e chegou em Pompeia, senhoras e senhores. Isso para relembrá-lo. Estamos aqui com o nosso extraterrestre Jorginho. Ele é mais conhecido como Dom Quixote de la Mancha, sempre com a sua lança lutando contra os moinhos de vento da tecnologia, senhoras e senhores. Esse senhor não gosta da tecnologia. Então vamos lá. Mandinha, você se localizou nesse mundo, então vai. Sim, então vamos lá. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local, e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou o seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes, é isso? Para o estudo da psicologia experimental. Olha que interessante, gente. Eu gostei dessa frase aqui do Kardec. O que eu não gostei muito é da metafísica abstrata, ininteligível, mas o importante é nossa existência moral. Essa frase aqui, o que me veio agora, Kardec aqui, ele coloca em evidência que estar encarnado, na verdade, é uma existência moral, ou seja, é um trabalho não físico para conseguir coisas, mas a nossa existência, tudo nela se equilibra e se completa na moralidade, ou seja, não na moral social, mas na moral, aquilo que fala no Livro dos Espíritos, que é o conjunto dobrado de bons hábitos. Agora, eu só achei meio assim complicado ele falar que é uma metafísica abstrata. Não, aí ele não está falando que o espiritismo, é que os homens até hoje só têm essa metafísica abstrata e incompreensível.
Os filósofos de antigamente, todo mundo que tentou explicar se perdeu, que nem você, Jorge, que tenta ficar compreendendo Deus aí e fica entrando nos buracos de minhocas da vida. Mas aí Claudinho só abaixa a cabeça ali só, ó. Ele concordou com tudo que você disse. Mas aí está. Como a ideia de espírito é mais religiosa, os filósofos, eles não se preocupam com essa coisa religiosa, eles se preocupam com a ideia de que dá a constituição daquilo que é vida, entendeu? Então, não é uma metafísica abstrata. Você está buscando algo que não é, digamos assim, concreto, mas ao mesmo tempo não é subjetivo. Não, mas não explicava, porque cada um ficava criando umas teorias mais malucas que os outros. O Espiritismo veio dar a parte metafísica estruturada, ó, tá aqui. Em vez de você ficar viajando na maionese, tá aqui, ó. Agora, aí que é uma frase boa sua, cara, que a nossa metafísica, quer dizer, além da física, é estruturada. Pô, essa frase, Kardec deveria ter dito isso. Foi inspirado por ele. Gostei dessa, Babu. Você foi humilde. Claudinho, fala alguma coisa, Claudinho. O senhor que ficou aí abanando essa cabeça aí. O homem sem dígito. Aqui, o que ele coloca aqui, enquanto o homem se extravia na sutileza de uma metafísica abstrata e ininteligível, ou seja, que ninguém entende. Sim. Porque cada um dá uma explicação diferente. Né? Entra em contradição. Para Platão, por exemplo, o corpo era independente da alma. Ou seja, a alma independente do corpo. Eram duas coisas separadas. Outros filósofos já disseram que não. A alma não é separada do corpo, é uma coisa só. Então, cada um explica de um jeito. E ninguém entende nada, porque cada um tem a sua explicação e aí você escolhe qual aquilo que você acha melhor. Aí você pega os antigos filósofos mais da igreja, Spinoza, Santo Agostinho, que eles também tinham uma metafísica que ficavam enfiando o pé pelas mãos para tentar colocar os dogmas da igreja, então ficava tudo meio que bagunçado o negócio. Porque como nenhum dos filósofos, tirando aí pouquíssimos mais antigos, como Sócrates, Platão, que não tinham conhecimento da vida além matéria, então só ficava em divagações, principalmente a igreja. Sim. Depois que aboliu reencarnação, né, ficou em puramente chutes. Vamos traduzir. Eles chutavam as ideias, quer dizer, não tinha respostas, porque eles fecharam o canal mediúnico, eles proibiram contato com os espíritos. Então, como conseguir explicações sobre o que há além da matéria se eles não tinham contato mediúnico? Eles não permitiam. Então, ficava puramente no terreno da especulação. Essa que é a verdade. Mas aí tem só um adendo aí, porque quando a gente fala de Sócrates e tudo mais, era especulação, mas era uma base racional, que eles buscavam uma base racional. Então, não tinha como provar. Então, tinha algumas teorias que eles lançavam especulação que não tinha como provar. Com a mediunidade, a gente teve como provar um monte de coisa, Kardec. Só que aí, quando o Claudinho fala, aí principalmente a igreja especulava de qualquer jeito, sem razão nenhuma. Antigamente tentava ter-se uma razão. Com a igreja, o pessoal começou só para defender dogmas, as coisas, especulava qualquer coisa. Então, mas Sócrates, por exemplo, ele tinha contato com o espírito que era o guia dele. O daimon dele. E provavelmente ele recebia muita informação, né? Agora, pega um filósofo que foi depois, muito depois dele, esses filósofos materialistas, né? Nietzsche, por exemplo, que era nihilista, então para ele não existia nada depois da morte. Então, eles não conseguem explicar. Então, não tem contato, não tem respostas, porque eles não têm o canal mediúnico. Então, fica só na especulação. É isso que ele coloca aqui. Os homens, ao longo dos séculos, fizeram conjecturas, muitas vezes, absurdas para explicar as coisas, né?
E aqui, no Espiritismo, ele vem trazer realmente o conhecimento do plano espiritual através do Espírito da Verdade. Mas aí é que está, ô Claudinho, mas não é somente através do contato mediúnico. Ou seja, vem a informação e aí você vai colocá-la sobre a experimentação, para confirmar essa informação. Também. Digamos assim, a informação vem pelo contato mediúnico ou pela intuição, porque você pensa bem, Sócrates e Platão, eles tinham uma ideia de espiritualidade, por quê? Nessa época da Grécia, a metafísica era dos deuses. Agora, chega na época do catolicismo com Santo Agostinho, que fica aristotélica, você tem que ter uma base material. Por isso que eu gosto muito daquele quadro de Platão e Aristóteles, quando ele fala assim, o mundo das ideias, aí o Aristóteles fala assim, não, também tem o mundo da Terra. Quer dizer, esse meio termo tem que estar, digamos assim, o espiritual embasado na evidência física. Sim, mas é o que o Espiritismo vem trazer, o espiritual com vamos dizer assim, a experimentação no nosso mundo físico. São as duas coisas, é espiritual e racional. Só que o que nós vemos os anteriores, eles não têm esse conhecimento, então eles ficaram só na especulação. Isso é. Por isso que eu gostei muito da frase do Babu, metafísica estruturada. Vamos embora. Pode continuar? Agora sou eu, Amandinha. Tá bom. Que tem bastante parágrafo aqui. Então, para cada um já está para lá de mão. O êxtase é o estado em que a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e torna-se, de certo modo palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido dos espíritos éteros, com os quais entra em comunicação sem, entretanto, ultrapassar os certos limites que não teria como transpor sem romper totalmente os laços que ligam o corpo. Sente-se no estado resplandecente, completamente novo, que a circunda, harmonias desconhecidas na terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a envolve. A alma desfruta por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Tem apenas por assim dizer, a vida orgânica e sente que a alma está a ele ligada apenas por um fio que um pequeno esforço faria romper para sempre. Algum comentário? Para mim está supimpo isso aqui. É complicado isso aqui, porque, na verdade, nós nunca tivemos... A gente só fala do êxtase daquele pessoalzinho tipo lama, né? Que consegue uma tal abstração da meditação que ele realmente fica fora do mundo. Mas como a gente nunca sentiu... Agora, o sonambulismo e o sonho, a gente até pode debater, mas o êxtase praticamente é quase uma coisa mística santa. Porque a igreja sempre coloca que os santos têm esse êxtase. Mas, na verdade, esse êxtase nada mais é do que a condição de desdobramento. Por exemplo, Santo Antônio conseguia desdobrar-se sem ficar em êxtase. Ele era natural dele. A Joana d'Arc falava com os seus. Mas aí, Jorge, não entra como êxtase esses casos. Não entra, mas a igreja coloca como êxtase, porque para ela o santo tem êxtase, não é algo, digamos, mediúnico para eles. Na verdade, tem um santo católico que eu gosto muito de ler seus pensamentos, é São Juan de la Cruz, São João da Cruz. Ele tinha esses desdobramentos, conseguia até levitar, mas como a gente percebe, digamos assim, já tem o conhecimento mediúnico, você fala, pô, o cara levitava porque ele tinha essa condição de médium. Mas para a Igreja Católica, isso é um êxtase, né?
Porque o êxtase aqui explicado nessas palavras aqui dos espíritos de Kardec, né? É praticamente uma experiência quase morte. É que a pessoa se eleva, sai desse domínio da Terra, e aí é muitos poucos mesmo. Amandinha, você que está aí com essa expressão de êxtase aí. Não, tô ouvindo só. Ela não está em êxtase. E senador em Pompeia. Não, Agora, coloca aqui é isso mesmo, quer dizer, o estado de êxtase é uma liberdade maior. Você consegue ir muito mais longe. Só o Jardim, quando tomou o Santo Daime lá, que teve dor de barriga. Não conseguiu nem andar pela terra, dor de barriga. O negócio foi... E ele chamou isso de limpeza, entendeu? Porque na ayahuasca ele fala isso que o chá ele faz uma limpeza. Cara, me deu o enjoo e dor de barriga na hora. Eu levantei, mestre, posso sair? O que foi? Estou enjoado, se eu demorar aqui, vou vomitar e passar mal. Aí eu me acompanhar até o banheiro. Rapaz, quase que eu virei do avesso. Isso que o cara é vegetariano, então, ou seja, não é para ter tanta coisa assim para fazer limpeza, né? Vai, Claudinho, vá. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para darem lugar ao sentimento puro que é a própria essência do nosso ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático não encara a vida senão como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo. O Babu hoje está realmente afiado. Eu acho que ele bebeu uma aspa. Porque ele falou exatamente aqui aquilo que o cara daquele livro de EQM fala. Quando você tem uma experiência de quase morte, realmente como tem que ser, que você tem uma parada clínica, você está morto, os espíritos, eles não sentem mais dor, tudo para ele está bom, eles não querem voltar para a reencarnação, é outro tipo. E eles têm que ser forçados a voltarem. Mas eu não quero voltar mais, eu não estou sentindo dor nem nada. Exatamente isso mesmo. Como dizia um cabo lá na aeronáutica, exatamente isso mesmo. Bem por aí. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se nele, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem aos seus olhos de aparências que o mantêm nas suas ideias preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. Gente, olha, isso aqui é verdade mesmo. Quem teve, digamos assim, não vamos chamar de equívoco, porque o cara, esse personagem conhecido era um excelente médium de vidência exterior, era o Swedenborg. Numa de suas visões, ele vê realmente uma cidade astral, tipo uma colônia. Mas ele a descreve naquilo que ele tinha, porque ele era um sacerdote católico também, né? Então ele fala que tinha padres, tinha os anjos com asas, tal. Quer dizer, ele era um excelente médium
Tanto é que ele é um dos que colaboram depois, e ele explica exatamente isso, que a sua formação mental tão católica, ele fez, na hora de escrever as suas visões, trazer a imagem católica e não a realidade. Essa é uma interferência anímica aí, né? Que a pessoa pode, conforme ele fala, essa exaltação, e ele começa a misturar o... Quando fala estáticos, daí são mais evoluídos, né? São seres, não necessariamente. É por isso que ele pode ter interferência também da espiritualidade inferior. Porque o estado de êxtase pode ocorrer por qualquer um. Tem alguns que têm mais facilidade, como a gente já falou, por treinamento e tudo mais, ou pode acontecer por causa de alguma doença, alguma queda, alguma assim, você, tipo, de uma hora para outra aparecer essa faculdade em você, mas qualquer um pode ter, assim como a mediunidade. Quer dizer, porque ela está sempre... porque nós percebemos que qualquer grau de trabalho ou de, digamos assim, de ação do próprio espírito, ela está sempre circunscrita à nossa própria elevação espiritual, maturidade, digamos assim. Um índio, né, um indígena bruto pode ter um êxtase, só que ele vai estar circunscrito à sua condição de conhecimento, né? Se ele não for um espírito evoluído, ele vai ver tribos diferentes, mas ele vai ficar preso ao seu conhecimento. Nós também. Agora, um espírito como, digamos assim, sei lá, doutor Bezerra de Menezes, ele vai ter outro nível de condição de poder ler a si mesmo. Claudinho, agora sou eu aqui, senão você vai ler praticamente todo o capítulo aí, meu filho. Então vai lá. Vou colaborar com você. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de dupla vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites do nosso sentido. Percebem as coisas ausentes por toda a parte onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da dupla vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago, ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos visuais são alheios ao fenômeno, já que a visão persiste apesar da oclusão dos olhos. Gente, eu sempre lembro para vocês, se vocês conseguirem adquirir, os livros do Coronel de Rochat, né? Que ele faz esse trabalho com todos os médios, os sentimos que ele teve coisa, através do passe magnético. E eles falam exatamente isso, eles contam a visão como se pelos olhos vissem, mas a alma se... E ele testava, inclusive, a sensibilidade do perispírito, picando o ar aonde ele estaria, o perispírito da pessoa desdobrado, e o corpo físico da sensitiva sentia dores ali. Muito interessante o trabalho dele. A Amandinha vai dar uma aula para vocês de dupla vista, porque ela estudou essa semana isso aí. Cita os exemplos, Amandinha, que você foi uma aluna exemplar. Como assim? Ela já esqueceu. Já esqueceu. Já esqueceu. Antes, né, Babu? Que é isso, Amandinha? Se nós pegarmos a Gênese, as predições, os milagres, lá fala que Jesus tinha muita dupla vista. Por isso que aquela entrada de Jerusalém, que ele fala assim, vai lá, pega o burrico, e se alguém falar, fala tal coisa. Ele já tinha essa dupla vista também. Então, ele, no estado dele, ele enxergou lá o burrico lá e falou assim, vai lá buscar o burrico para mim. E da pesca também, né? Algum dos milagres contado pelo Espiritismo, que ele fala para pessoal, joga a rede aqui do lado aqui. É um fenômeno de dupla vista. Agora eu lembrei.
Agora eu lembrei. Mandinha, é tu nos 3 últimos parágrafos, hein? Tá, então vamos lá. Esta faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Só uma coisa para ficar bem claro, o poder da dupla vista varia desde a sensação confusa e a percepção clara e nítida das coisas presente ou ausente. Presente, o que é? É você ver um espírito do seu lado. As coisas ausentes é aquelas coisas que ocorrem longe, que você, tipo, que o espírito vai lá ver e volta, vamos falar assim. Não vai lá, né? Mas ele tem uma visão de Thundercats. Me dê a visão além do alcance. Gostou dessa, hein? Quem assistia Thundercats aqui? Pode ir, Amandinha. Mais desenvolvida desperta os pressentimentos e ainda mais desenvolvida mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. O que o Claudinho explicou semana passada. Bota ponto positivo pro Claudinho aí. O nosso amigo Hernani Guimarães Andrade, ele fez uma experiência, porque ele sempre estudou essas coisas do Instituto Inglês de Psiquismo, né? Eles tinham feito um trabalho de sonambulismo e procurado ver o futuro. E parece que o sensitivo, na época lá, tinha visto que ele morava na França em 74 do século XX. Deu até o endereço, olha, está acontecendo isso, nós estamos no ano de 74 e tal. E era uma coisa rara, né? Ele descreveu a Paris, a rua, no ano de 1974, o cara estava em 1800 ainda. Aí o Hernani, olha o que ele fez, ele escreveu uma carta para esse endereço, dizendo o seguinte, eu gostaria de saber, tal, e explicando a situação. A carta não encontrou endereço. Aí, qual era a explicação? A explicação é que, apesar de você ver o futuro, ou ter uma percepção, as coisas mudam pelo livre-arbítrio, quer dizer, o espírito não... Né? É isso que é complicado, quer dizer... Mas aí é que está. Como é que acontece, então, dos médiuns fazerem previsões proféticas? Como é que explica isso? Isso aí é coisa... O Espiritismo vai trazer que esse tipo de profecia tem uma... Vamos separar para alguns itens, que nem o Antigo Testamento. Tinha um monte de profeta que era a voz de Deus. Ali ele previa algumas coisas que poderiam ocorrer. Hoje em dia, esse negócio de profecia nosso aqui está muito mais para cartomante, mais para o negócio brega, vamos falar assim. Caiu no uso popular. Antigamente tinha um teor divino, tinha alguma coisa útil. Mas normalmente as profecias, ele falava, mas era justamente para poder evitar essas coisas. Porque normalmente era uma coisa ruim. As profecias eu ia falar assim, ó, vai acontecer, que nem o João lá no Apocalipse. Ó, eu vejo os aviões lá, só que ele coloca como insetos, né? Metálicos. É justamente um alerta para não acontecer. Só que a gente, como é muito apegado ainda, a evolução nossa é muito atrasada, a gente fez acontecer a guerra, mas normalmente as profecias para as coisas divinas assim, coisas úteis para a humanidade, não para ficar, tipo, vou ganhar na Mega Sena, vou casar com quem, vai subir um Papa, vai subir um presidente no Brasil, fora dessas coisas. Isso aí é muito... Mas
Olha que interessante. O Abade Malagrita, ele conseguiu prever para o ano de 1750 o terremoto que aconteceu em Lisboa e destruiu aquela cidade. Dom Bosco, mais tarde, já olhou o futuro e viu que no planalto de um lugar de homem, mas chamado com o nome de mulher, Brasília, e ele não colocou, claro, digamos, tipo GPS, mas explicou o planalto que aconteceu em Brasília. Aí entra a minha pergunta. O Ramatiz, no livro O Evangelho sobre a Luz do Cosmos, fala o seguinte, que existe probabilidades kármicas, ou seja, existe um planejamento evolutivo ancestral, quer dizer, quando alguma coisa vai para o futuro, os espíritos construtores já quase que demarcado, porque eles fazem as coisas assim, ou seja, é uma probabilidade. Você acha que pode ser isso? Porque os dois realmente foi a realidade. O Dom Bosco, ele é o grande profeta que visualizou Brasília. Não, aí são coisas naturais. Vai descobrir o Brasil daqui a trocentos... Quando descobrir o Brasil daqui a trocentos anos, vai ter cidades assim. Então, isso é uma coisa que o Brasil não ia ser mato pro resto da vida, né? Então, ele teve uma visão de Brasília e tudo mais. E do caso do terremoto não tem como a gente fazer. A gente não tem como agir ainda na natureza a fim de evitar um terremoto. Que nem poderia acontecer com Pompeia. Alguém vê que foi Pompeia, né? Que sumiu debaixo da cinza aí. Esses tipos de previsões, assim, de profecia, não tem como ser evitado. Porque isso, na verdade, nos coloca sempre essa questão que a gente não tem muito conhecimento. As previsões tipo cartomante, é claro que existem cartomantes ou visionárias ou leitoras de mãos, que é mais uma mediunidade, uma dupla vista do que, na verdade, ela precisaria de... Tanto é que está na Revista Espírita aquele cara que é o vidente do copo lá de Prevost, né? Lá da Rússia, que ele botava o copo aqui, ficava olhando e dizia as coisas. Eu esqueci qual Revista Espírita que é. Mas, ao mesmo tempo, quando o espírito procura ver o futuro, será que já existe no registro acástico, no prana, sei lá, em algum lugar, um planejamento, digamos assim, Jesus, por exemplo, vamos criar o planeta Terra. O cara já faz um planejamento assim, tipo, porque como o tempo não existe, 1 bilhão de anos você nem percebe, já passou 1 bilhão de anos. Fale, Claudinho. Então, aqui ele dá a entender que, assim, você tem a dupla vista, você enxerga além da matéria e, dependendo do desenvolvimento, você pode enxergar além do tempo, ou seja, de dupla vista passa a ser clarividência. Mas então, Claudinho, já existe, então, no plano espiritual, um certo planejamento, assim, tipo a longo prazo, você acha? Gravado em algum lugar? Assim, usando a razão, eu acredito que é uma coisa óbvia que existe um planejamento. Se nós encarnado, atrasado que a gente quando a gente se dedica a um projeto, a gente não planeja as coisas, um plano espiritual, muito mais do que a gente, eles vão planejar. Obviamente que eles têm tudo planejado. Eles não fazem as coisas assim, que nem brasileiro da última hora. Então, obviamente que deve ter um planejamento. Agora, por exemplo, Jesus. Ele conseguiu, por exemplo, prever com 30 e tantos anos de antecedência a revolta que existiria em Jerusalém e a destruição do templo pelos romanos. Como é que ele conseguiu prever isso? Porque ele conhecia a tendência dos homens, né? Então ele já sabia o que iria acontecer pela tendência das pessoas daquela época. É igual, como eu costumo explicar em aula da escola de aprendizes, é igual o pai e a mãe, por exemplo, que conhece o filho tão bem
que já consegue até, às vezes, prever o que o filho, as besteiras que o filho vai fazer. Pelas tendências que o filho demonstra desde a infância. Então, os pais já têm uma certa presciência daquilo que o filho vai fazer. Jesus é uma forma muito mais desenvolvida desse tipo de presciência que os pais têm. Então, ele conseguir prever pelas tendências do ser humano as besteiras que eles iriam fazer. Agora, essa questão aí de Brasília, eu acredito que isso tenha fundamento, sim. Deve existir um planejamento, sim, que previu um dia a construção de Brasília e o Dom Bosco, ele com certeza ele viu esse planejamento, por isso que ele fez essa previsão. Posso continuar aqui? Falta um pouquinho. Termina, Mandinha. Então, vamos lá. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados, desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Entendi. Eu estava procurando um livro aqui, que eu acho que é do Gabriel Derani, que fala desses fenômenos de previsão. Eu tenho aqui, depois eu mando no grupo para vocês, que é excelente. É um estudo. Tem um rodapézinho daqui nesse finalzinho. Tem. Então fala. A Mandinha não queria falar, ó. Aqui, ó. Todos estes fenômenos estão hoje cientificamente provados pelas pesquisas parapsicológicas, embora certos pesquisadores pretendam fazê-los acomodar-se ao materialismo. Veja-se o que diz a respeito dessa acomodação a resposta à pergunta 446 deste livro. Perfeito. Vamos lá. Perdido. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Ou seja, todo esse fenômeno de sonambulismo que a pessoa, que o médico, não, isso aí é só uma condição do corpo, não é o corpo, não, é a alma. Se for estudar a fundo mesmo, vai ver que isso não tem nada a ver com a matéria. Isso. Passemos? Quando eu tinha aquele canal, o No Insólito, que tiraram, que era um canal mexicano bacana, só tinha programação metafísico, parapsicológico, de alienígena e tal, bacana pra caramba. E eles estavam contando uma história de um parapsicólogo americano que foi tratar uma menina não, já uma mulher moça, que ela tinha melhor da evidência, e ela era obsidiada por ela via vários espíritos. O cara, para dizer assim, começou a trabalhar com menstruação, problema hormonal, fez de tudo. Sabe qual foi a explicação? Ele falou o seguinte, eles fizeram estudo geomagnético, e a casa dela estava situada sob uma linha magnética que passava um rio profundo. Então, ela sofria influência no seu corpo nervoso. E ela ficou a vida inteira sofrendo pela vidência e pelo ataque dos espíritos que ela via, e o cara não a curou disso. Eu falei, um cara famoso americano. Isso, ela... de babaca diria, filha, você é médium. Isso é uma exceção em cima dela. Não tem porquê. O que você falou aí do rio que passava aí no negócio, o rio magnético aí? Olha, ele fez exame hormonal, nervoso, ela fez de tudo para o cara explicar para ela que o que ela via era o sistema nervoso dela excitado. Quando ele não conseguiu provar nada com isso, ele fez um exame, um trabalho com
um geomagnetista, e aí conseguiu provar que debaixo da casa dela passava um rio profundo, um rio subterrâneo. E como esse rio provocava distorções magnéticas, lhe mexia com o sistema nervoso, porque ela era sensitiva ao sistema magnético. Eu falei, Jesus... É uma baboseira isso aí. Isso aí é o que é a pergunta 446, que a pessoa querendo me explicar por materialismo. E ele não ajudou. A moça melhorou. Ela não melhorou, continuou doente, porque ela não aceitava o que ela via, e ela continuou sendo atacada e viveu a vida inteira sob a base de remédio e psiquiatra. Eu falei, vem pro Brasil, médium aqui, qualquer centro, você vai ser explicada. E ela era uma médium vidente, ela via espírito, somente isso. Então, a pessoa quer dar uma explicação puramente material de algo que não é material. Mas você pensa bem, o cara, tipo assim, lá na reportagem, um parapsicólogo hiper conhecido, o cara que, pô, sabe, gênio, sabe? Pô, um parapsicólogo que não colabora com uma pessoa, falou, pô, não é possível um negócio desse. Um metafísico, que não seja nem espiritualista, pelo amor, né? Lá na revista Espírita traz aqueles casos de obsessão, que é eu acho que é até na Suíça, é Monzini, que chama Monzini, que vai todo mundo lá, porque é uma vila, acho que na Suíça, que todo mundo lá praticamente... Era obsidiado, né? Era obsidiado, aí ia padre, foi até um negócio militar na vila. E Kardec vai falando, o Kardec, ó, eu não fui lá, mas pego que as pessoas relatam. Aí foram alguns espíritas lá também, para ver. Ele falou assim, é a obsessão que sofre lá. Aí tinha os padres, tinha esses parapsicológicos aí da época, aí, que nem da época deles lá, né? E queria explicar as coisas puramente material, não conseguia. É só lembrar do padre Quevedo. Ele era parapsicólogo e ele nunca explicava nada do ponto de vista espiritual, era tudo material para ele. Ou não existia, né? Isso não existe. Quevedo é essa maluquice mesmo. Era bonita, hein? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos embora. Como os espíritos podem penetrar nossos pensamentos? 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver, porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas coisas sobre as quais dirige a sua atenção. Não se preocupa com o que lhe é indiferente. Gente, isso aqui, para nós espíritas, devia ser um alerta. Porque, na verdade, nós convivemos em dois planos, na verdade. Nós somos materialmente densos espiritualmente, né? E os espíritos que não são densos, não estão na matéria, eles convivem com a gente, são íntimos nossos. Quer dizer, você tropeça com o espírito na rua aí, pede licença para sentar no ônibus, entendeu? Quando chama o Uber, você pode estar acompanhado. Quer dizer, isso não deve nos dar uma ideia de você viver com medo, mas nos deve também falar a maneira de trabalhar o próprio pensamento, porque esse pessoalzinho nos é sintonizado, nos chamados para a gente pelo que a gente pensa, né? Aí que ele fala, que ele vai, tipo, como que é? Apenas dirige a sua atenção naquilo que eles querem ver, no que é... Fale, senador, o senhor vai falar, eu cortei o senhor. Então, aqui é um alerta, na verdade, para o que nós estamos fazendo, né? Porque a gente atrai a atenção na mesma sintonia daquilo que nós estamos fazendo. Uhum. Se a gente está fazendo coisa errada, a gente só vai atrair a atenção de espírito ruim. E nem é fazendo. O simples pensar, você já está botando na lousa mental aqui. Aí o espírito está passando da olhada assim, olha lá. A Mandinha riu com a Mandinha culpada. Falei, Jesus, já me pegaram. Por isso, Mandinha, siga meu exemplo. Como eu sei que tem espíritos por aqui, eu já tomo banho
de capa de chuva, assim não fico pelado, ninguém fica me vendo, pode ficar tranquilo. Siga o conselho aqui do seu amigo aí para não passar vexame. A cara do Claudinho. Claudinho, você tem coragem de tomar banho nu, sabendo que tem um monte de espírito vendo você, rapaz? Pô, vamos ser mais... Mas esses que acompanham o Claudinho não estão interessados nisso. Depois eu é que sou o jesuíta, né? Isso é coisa típico de gente da Idade Média. Isso é real. É tipo de gente que fica procurando extraterrestre, não é? Isso é típico de gente carola. Sabe aqueles católicos carola, né? Não pode tomar banho pelado, imagina, tem que ser de roupa. Quatro, 5, 7. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejariais ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Isso eu não acho correto. Mandinha, olha, a Mandinha entregando a culpa no Cartola, né, nega? Mas aí, Mandinha, que tem a grande... Tão grande. Uma contestação divina quanto a isso, certo? Fala, Mandinha, o que você ia contestar aí, vai? Não, como que eles têm esse poder de saber o nosso pensamento? Qualquer espírito tem? Quase todos os espíritos superiores lê a gente de cabo a rabo, sem... Os espíritos mais inferiores, alguns podem até ter essa leitura, é um pouco mais difícil. Eles vão normalmente ler, se for um espírito obsessor, alguma coisa assim, eles podem ler os seus pensamentos, tanto que nas reuniões de obsessão, ele vai acusar você de coisas que só você mentalmente pensou ali só. Mas a maioria dos espíritos assim, que estão pelas ruas, que nem o Jorginho falou, né? Eles vão se ligar mais às coisas materiais, porque eles estão presos a coisas materiais. Tipo, eles querem a sensação da bebida, do cigarro, dessas coisas. Então, eles não vão muito a fundo pesquisar você. Só se você começar a mentalizar uma coisa assim, tipo, muito, aí eles vão começar a colar em você e você vai ser tipo. Como podemos falar, senador? Cada vez mais vai se tornar uma obsessão. Então, você vai ser a via dele de experimentar as coisas. Então, aí ele pode, nesse processo de obsessão por coisas materiais, que já que você que vai... Vamos falar de bebida. Você começa a encher o caneco, aí vai grudar um não sei que gosta e ele vai cada vez afunilar mais esse... E aí ele vai conseguir ver você de cabo a rabo. E vai conseguir comandar os seus pensamentos. Ele vai começar a influenciar você de tal modo que você vai estar, estou trabalhando, preciso trabalhar. Não, mas vamos beber aí, vamos na esquina, fala pro seu chefe se você vai aí. Aí você começa a ser conduzida, né? Tá cercado mesmo, hein? Estamos cercados. Não tem para onde fugir. Mas é essa questão. Nós só estamos cercados, Amandinha, de acordo com a nossa, como o Babu falou, da nossa sintonia. Na verdade, eles não precisam nem ler o seu pensamento, mas eles sentem que, digamos assim, existe uma similitude de gosto. Quer dizer, nós estamos acompanhados por aquilo que a gente gosta. Agora, digamos assim, e nós gostamos de um monte de coisa. Até aqueles que, digamos assim, são viciados em chocolate, vamos dizer. Os espíritos que procuram qualquer sensação diferente, até grudam nelas, porque às vezes não é nem por mal, que eles vivem em busca de companhia. A sintonia forma-se grupos. Nós também somos sintonizados um com o outro aqui. Nós somos uma falange. Qual é o nosso interesse? O livro dos espíritos aqui, o estudo, bate-papo e tal. Mas nós podíamos ser também grandes amigos de copo, de safadeza, sei lá, de balada. Fale, Claudinho, senhor ia... Então, na verdade, os nossos pensamentos são como emissões magnéticas. É como se fosse uma estação de rádio. Uhum. Então, os espíritos que estão na mesma faixa vão sintonizar contigo. Então, esse que é o problema. Você é como se fosse um imã. Você atrai aquilo que você está pensando pela qualidade do pensamento. Você vai atrair semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. Se eu não me engano, acho que foi no Obreiros da Vida Eterna que eu vi
Não sei se foi no Obreso, foi nos Missionários da Luz, mas tem eu vou depois dar uma olhada. Tem um capítulo que ele mostra uma família se preparando ali, não lembro se era almoço ou se era janta. E tinha espíritos ali rodeando aquela família para sugar a essência dos alimentos. Eram espíritos extremamente atrasados ainda, muito materializados. Então, não só a questão da bebida, é questão da comida também. Era aquele livro lá, eu acho que foi no livro do Asclepio, que fala sobre a prece. Eles vão... O Preço da Vida Eterna. Eu acho que foi no Obreiros mesmo, que eles chegam na família, e aí tá lá o avô também que morreu, que mora junto com eles lá, ele ficava sentado e tal. Aí que um deles fala assim, poxa, mas quem é esse senhor aqui? É um avô que ele não foi para lugar nenhum e fica preocupado com a família, e ele fica, sabe? Quer dizer, ele convivia com a família naquela cadeira dele. Eles tinham uma convivência entre eles e os espíritos amigos que não saíam dali. Eu até li uma mensagem, né? Porque o povo publica um monte de mensagem, você nem sabe se aquilo lá é verdade ou não. Mas tem uma coisa que foi colocada na mensagem, que assim, a questão da pandemia fechou bares, um monte de instituições aí, um monte de empresas aí que serviam bebidas. O que aconteceu? Aquelas multidões de espíritos que ficam nos bares sugando a questão da bebida alcoólica, ficaram tudo sem entender, ficaram vagando, porque eles não tinham mais, os bares foram obrigados tudo a fechar. Então, tem isso também, quer dizer, você não vê, se você passa perto de um bar, se pudesse ver a chusma que está ali, você Ainda ficaria bem horrorizado. hein? Qualquer um dia. Não frequento mais, ainda bem, hein, Vapu? E gostei também, porque, na verdade, eu acho interessante esse tipo de coisa. Eu nunca entendi bem esse pessoal, esse tipo de médium, que faz mal para os outros, com feitiçaria, esses trabalhos assim, né? Porque a primeira lei que nós aprendemos em mediunidade é a lei do retorno e a lei de sintonia. Então, as pessoas que fazem mal, falam assim para o outro, ó, vamos tomar cuidado, porque pode voltar contra você. Mas se ela faz o mal, ela pensa que nunca ia voltar para... Incrível, o próprio médium que faz isso, que sabe a lei do retorno, faz o mal para o outro. Dá para acreditar nessa dissonância cognitiva? Eu acho demais isso. Porque ela pensa que ela está protegida por aqueles espíritos que ela faz o mal, e fala para o cara, fica atento, que pode ser que volte para você alguma coisa, você me avisa. Mas ela acha que ela está independente. Voltando ao trabalho mediúnico, aquele nosso companheiro médium lá de Abadiânia, você pensa bem, ele era um bom médium, mas a sua sintonia interna foi matando o trabalho dele. E aí, como o Babu falou, acerbaram, né, a ele aquilo que ele já tinha ainda aqui dentro que não estava trabalhado, que era a sedução e tal. E o cara não conseguiu se manter por causa da vaidade mediúnica, um monte de coisa, né? Simbora, vamos lá, Claudinho. 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois da morte? Certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tende uma multidão de espíritos que vos observam. Chia, Mandinha, caiu a casa, Mandinha. Caiu a casa, Mandinha. Mas, gente, mas não foi só bebida, não. É qualquer coisa. Qualquer coisa. Falando, gente. A gente pode estar, digamos assim, até sendo fanático numa religião, você está acompanhado por espíritos negativos fanáticos, fundamentalistas. Porque não dá para acreditar, digamos assim, em fundamentalistas matando pessoas, tacando fogo em pessoas, ou então criticando pessoas de maneira sem pensar, sem que a pessoa esteja dominada por espíritos mais ainda fanáticos que ele, que estão exacerbando esse sentido.
É meio maluco pensar, mas até isso que é ruim, né? Agora sou eu, né? 457A. Não. Essa eu já li. Amandinha? Ufa, gente. De ler. Vamos lá. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Adorei a palavra traquinice. Essa foi chique. Gostei, cara. Não tem nenhuma das minhas. O Babu tá diferente. Como que tá, Babu, seu? Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam de vossas impaciências. É porque aqui é Herculano Pires. É um português mais rebuscado que o de vocês. Esse português pobre de vocês. Tem razão. É que nós é simples. E, Amandinha, o que você tem para falar disso, Amandinha? Quais as traquinices que você anda fazendo, Amanda? Amandinha, agora você sabe, hein? Aonde você estiver, tem uma testemunha te seguindo, hein? Sim. A Amandinha não gostou disso. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Por isso que essa mensagem bíblica, ela é metafísica, como diz o Babu. Adorei também isso hoje. Hoje nós estamos quentes aqui. Metafísica estruturada. Orar e vigiar. Vamos, parte nova. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Agora a Amandinha caiu da cadeira. Volta aí, Amandinha. Senhora. 459. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Nossa Senhora. Olha. Nossa Senhora. Pensa o que a gente faz, o que a gente... Olha. Cada pergunta que a gente vai avançando, eu tô só vendo a Amanda sumindo. Só encolhendo ali só. Só dela que é. Eu tô ficando que ela tá ficando meio desmaterializada. Ela tá mais branca na luz. Eu não sei se ela tá querendo sumir. Mas... É uma coisa muito fácil, Amandinha, ó. Você muito mais é muito maluca e eu não quero que esses espíritos me vejam. Então eu vou sair do espiritismo, entendeu? É porque se a gente pegar, vamos lá, os espíritos ainda, mesmo desencarnados, convivem muito na Terra por causa de estar materializado. Vamos pegar só o nosso Brasilzão aqui, das pessoas desencarnam. Você vê que o pessoal não é evoluído moralmente muito. Então, eles vão estar perto do vulgo aí, da população, como se estivesse vivo. E vai estar, tipo assim, os caras ficam aí, tipo, em assuntos banais, discutindo besteira, tomando cerveja, eles vão estar ali tudo do lado, como se estivesse vivo. Em vez de você achar que você está com 4 amigos no bar bebendo e falando besteira, vai ter mais uns 20 aí acompanhando cada um, no mínimo. Tem uns capítulos. Assim, qualquer religião, eu fico pensando, deveria ter esse cuidado, porque é o seguinte, como eles trabalham muito mal com a morte, porque você pensa bem, para eles, para os não espiritualistas de espiritualidade, você já vai para um lugar específico depois de morrer, né? Quer dizer, ou você vai para o inferno, ou vai para o céu, ou você vai ficar dormindo. Quer dizer, então, não tem lugar para eles ficarem no mundo material. Então, para eles, digamos assim, depois que morreu, é como se, está no corpo de Deus. Quer dizer, está fora daqui. É só esse espiritualismo espírita que contam que o espírito não sabe que morreu e ele fica vagando como vivo por aí. E nem sempre vagando, ele vai para onde ele conhece.
vai para a minha casa, assim, se for amigo meu, ou volta para a casa dele pensando que ele está vivo realmente, o que é uma coisa também grave, mas eu acho que é natural. O cara não sabe que está desencarnado. Qual é a identidade dele? A minha casa. O cara pensou em casa, está em casa. E o duro é isso, né? Tem aquele filme, Os Outros, né? Você vê o filme inteiro pensando que os caras são os donos, os caras que estão mortos. Demorei pra perceber. Quase acabou o filme, daí que eu percebi. Não, eu também. Porque você vê o filme, e essa é a realidade, como o Babu falou. Eles estavam vivos. Como a casa estava vazia, eles foram fazendo daquilo o lar deles. Fale, senador. Como um capítulo lá dos Mensageiros, quando o André Luiz vem para Crosta, para começar a trabalhar numa casa no Rio de Janeiro, que era uma instalação do nosso lar, ele vê na rua os espíritos agarrados às pessoas passando na calçada, né? Espíritos pendurados no ônibus. Mas porque que você tem que trabalhar esse lado espiritual. Por isso que eu falei assim, vamos só pegar o povo brasileiro. Cara, você vê que ninguém é espiritualizado ali, cara. Por mais que tenha uma religião, é tudo para viver do prazer do negócio imediato. Então, essas pessoas vão desencarnar, vão estar andando na rua do mesmo jeito. É aquela frase, só se vive uma vez, né? Aí vai. Vê se a gente, como uma população, uma sociedade, a gente tem objetivos elevados. Não tem. Essa frase. Mas digamos assim, se... Só se vive uma vez é uma frase assim, que induz a um materialismo. Isso, mas é mesmo. Eu escuto muito. Não na minha roda, tá? De amigos. Mas eu fico pensando que uma pessoa séria na sua religião, digamos assim, porque as doutrinas religiosas que têm o evangelho trabalham a moralidade, né? Então, eu acredito que mesmo que essas pessoas não tenham, digamos assim, um encaminhamento, eles vão, digamos assim, para a sua igreja, para o seu culto, né? E lá eu acredito que se eles tiverem um bom pensamento, porque não é a religião que salva, e sim é a conduta moral que te sintoniza, eles são amparados. Mas eu fico pensando, esse monte de gente que não tem, que mesmo que se digam religiosos, não tem nenhuma sintonia moral com algo positivo, né? Então, mas as religiões pregam que a fé é que salva, Jesus Cristo é que salva. É o que no finalzinho dos Mensageiros fala sobre a educação religiosa das pessoas. As pessoas não têm educação religiosa para o futuro, após a morte, porque as pessoas não sabem o que acontece após a morte. As religiões tradicionais, né, não esclarecem isso. Então vamos lá, 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E aí? E aí? E aí, José, a festa acabou? Aí a gente fica em silêncio, porque, digamos assim, nem tudo que você pensa é seu, mas nós não podemos tirar e botar a culpa no outro. Ah, mas tá lá na pergunta, né? Cheguei eu no plano espiritual. Não, Jorge, você tropeçou. Não, eu não. Tá lá no livro dos Espíritos, pergunta 460, que os pensamentos não são meus, eu não sei. Então, o culpado é quem me enviou o pensamento. Mas vamos jogar essa daí também. É por isso que, assim, quando a gente tem que tomar uma decisão importante, a gente tem que, tipo assim, fazer uma oração, se ligar em coisas elevadas, porque aí você vai escutar boa coisa. Se você está na bandalheira, você vai escutar coisa ruim.
Coisa Aí ruim. você vai tomar uma decisão, você pode agir de forma errada. Então, é sempre bom a gente fazer isso, né? Quando tiver que tomar realmente uma decisão importante, a gente poder se ligar em coisas elevadas, né? Senão a gente vai escutar conselho ruim. Mas a decisão importante não é se você vai ter que trocar de carro, se vai Ah, comprar sim. carro X ou carro Y, se vai comprar uma casa na praia ou uma casa no campo. Sim, coisas Moraes. Isso é importante. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. E muitas vezes útil não sabê-lo. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com uma boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Tá vendo aí, Mandinha? Se você for usar como desculpa lá em cima a pergunta 460, o mentor já vai te jogar como resposta a 461. Você vai Não jogar... te interessa saber. Você vai jogar aquele 171 no espírito, mas peraí, está no livro dos espíritos, está 460 aqui, eu não sei. Ah, meu filho, mas você também viu a 461? Vamos nela de novo. Então, pode Porque ir? se você ficar com esse pensamento, pô, será que é meu? Será que é do espírito? Aí eu vou fazer uma coisa boa. Você não está fazendo a coisa boa de coração, vamos falar como que fala assim, ai, fugiu a palavra. Mas você está fazendo de modo interesseiro. Ah, eu vou fazer então para poder ficar certinho. Você não está fazendo algo verdadeiro, né? Você está. Fica bem na fita. Porque Mas você pode... se você for querer distinguir o que é seu e o que é do outro, isso tira o seu livre-arbítrio. Uhum. E aí tira o seu mérito nas coisas que você faz. E o pior, Claudinho, é que você também pode jogar como justificativo o seguinte: cara, se eu não sei se é meu, nem sei se é bom, não vou fazer nada. Assim eu não peco. Aliás, isso era uma frase famosíssima do rei Dom João VI. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Vamos lá? Só uma pergunta: a gente vai parar 8h20 para o senador ir fazer a compra da semana de novo? Já são 8h20. Eu acho que não. Ele tá quieto? Não, dá para fazer mais uma aí, 462. Então vamos lá. Beleza. 62. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Aí eu adendo aqui do Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Pronto. Viu, Jorginho? Rapaz, não dá para jogar assim. Olha, mas o parceirão, lá na Terra, um amigo meu falou o seguinte: qual é? Que Dom João VI, que é uma pessoa boa, dizia: se você não sabe o que fazer, melhor não fazer nada para não cometer bobagem. E eu segui o que ele havia me dito. Vou botar a culpa em você, Claudinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Reclama com Dom João VI. Mas quem sabe, Dom João VI, não és tu falando de tu mesmo? Não, com certeza não.
Com certeza não, porque, pelo que eu sei, Dom João VI reencarnou no Brasil depois como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas? Rapaz! Então ele tinha, digamos assim, um trabalho bom para ser feito, mas se perdeu no meio do caminho. Meu pai era getulista, ele achava que foi o melhor nome para o Brasil, o cara que criou a carteira de trabalho. Meu pai era peruano, né? Mas ele chegou a conhecer. Ele dizia assim: meu pai tinha uma verdadeira adoração pelo Getúlio, pelo que ele fez de. Como é que chama? A lei trabalhista do Brasil, que não tinha, sabe? Mas alguns falam já da sua parte como ditador, etc. e tal. Bom, o nosso objetivo não é falar de política, mas, vamos dizer assim, aqui o que ele coloca é. Se você tiver uma distinção muito clara, né, o que é seu, o que é do outro, isso tira a sua liberdade. Você não vai ter mérito naquilo que você fez, porque você fez alguma coisa dirigido. É Uhum. como se tivesse o seu pai e a sua mãe eternamente com você, dizendo: ó, faz isso, faz aquilo. Você não vira um adulto nunca. Nunca. Então, aqui o que ele está colocando é isso. A gente tem que ter a gente não pode distinguir uma coisa da outra, porque senão a gente só vai fazer aquilo que o Espírito falou para mim. Ah, o Espírito falou para mim, então eu vou fazer isso. É Então aí isso. você vira um autômato. Você vira um robô. Você não tem mais liberdade para fazer as suas coisas. Você não tem mais o livre-arbítrio. Né? É isso que ele coloca aqui. Porque a gente tem que tornar-se responsável e saber escolher as coisas moralmente. Essa de você deixar os outros escolher por você é uma escolha sua também, que o Espírito vai assim, ó, você que está deixando os outros escolher por você. Que aí você não aprende a escolher. Uhum. E como dizia já o nosso amigo Fernando Pessoa, se perder também é caminhar. Então tá tudo certo. Deus grava.